Eu duvido que você saiba pelo menos um terço das curiosidades que eu vou te contar neste vídeo. Eu, inclusive, já vou começar te contando uma. Sabia que os humanos têm a necessidade de conhecer e absorver informações? Sim, somos seres que estamos a todo momento observando, aprendendo e descobrindo coisas. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer trazer conhecimento para vocês. Vocês já ouviram falar do jogo subaquático de torpedos? O esporte surgiu há mais ou menos uma década e é praticado principalmente por membros do Corpo de Fuzileiros Navais. O jogo é o seguinte: o objetivo é mover o torpedo, de mentira, é claro, debaixo d'água e conseguir colocá-lo dentro do gol adversário. Basicamente, é um futebol embaixo da água, só que em vez de jogar com os pés, se joga com a mão e no lugar da bola se usa um torpedo. As partidas se dividem em 3 rounds e quem atingir 5 pontos primeiro vence o round. O time que vencer 2 dos 3 rounds vence o jogo. Você já ouviu falar do rei do Tinder? Em 2017, Stephen Pierre Tomlin surpreendeu o mundo ao revelar que ele era o homem com mais matches do Reino Unido. Na época, com 26 anos, o cara somava incríveis 14.600 matches, ou seja, havia mais de 14 mil pessoas interessadas em conhecê-lo. Conhecido como Mr. Tinder, ficou famoso por causa do aplicativo e, através de uma amiga, conheceu Natasha Boone, com quem começou a se relacionar. Bom, os dois namoraram um bom tempo, mas no ano passado a relação chegou ao fim. Segundo Stephen Pierre, ele ainda não tinha planos para voltar para o aplicativo, pois, segundo ele, as pessoas só estavam procurando o Mr. Tinder e não o Stephen Pierre de verdade. E insetos com o nome de super-heróis? Você já viu algum em algum lugar? Pois é. Pois fique sabendo que o entomologista Brian Lessard resolveu nomear 5 insetos homenageando personagens da Marvel. Os animais se chamam Thor, Loki, Viúva Negra e Deadpool. A Humoroletalis sergius, por exemplo, é uma mosca assassina com uma marca nas costas, que lembra a máscara do personagem Deadpool. Eles escolheram o nome porque quer dizer humor letal, e é derivado das palavras latinas humorosus, que significa úmido ou fresco, e letalis, que significa morto. E já que estamos falando de animais diferentes, vocês conhecem a abelha abutre? Na maioria dos casos, as abelhas produzem mel a partir da reação de substâncias que elas produzem, com o néctar coletado das flores. Porém, a abelha abutre produz seu mel a partir de restos mortais de animais. A substância produzida por essa abelha não é tecnicamente mel, por não ser produzida a partir de néctar das plantas. Mas tirando a matéria-prima, é bem parecido, viu? Essas abelhas encontram-se dentro de cadáveres, nos quais entram através dos glóbulos oculares. E se você acha que já tinha visto de tudo, saca só a língua dessa pessoa. Parece que ela tem alguns tentáculos e que a imagem é uma montagem, mas na verdade, isso é uma condição chamada dobras fimbriadas de língua. A língua das pessoas com esse problema tem uma espécie de tentáculos na parte de baixo, que aparecem quando as dobras que acompanham o frênulo, que é o tecido que conecta a língua ao fundo da boca, apresentam crescimento. Apesar de ser estranho, a condição é inofensiva, viu? No ano passado foi anunciado que o jogo Halo Infinite, com um orçamento de 500 milhões de dólares, teria os sons de alguns alienígenas, feitos por um cachorro da raça Pug. Gyoza, o nome do dublador, apareceu em um vídeo onde fazia os sons mais esquisitos possíveis. Ele rosna, funga, respira e faz barulhos dignos de alienígenas, o que, segundo especialistas, deixa os inimigos do jogo mais agressivos. Quer ver um pouco do som que esse animal faz? Dá só uma conferida. Qual foi a comida mais cara que você já comeu? Então saca só essa garrafa que custa o equivalente a um ano de salário em um país rico. Paolo Di Veracchi, que é o nome do homem que criou uma garrafa que custa 60 mil dólares, ou melhor, 322 mil reais. Por que ela vale tanto? Ele usou a água de uma geleira da Islândia, de uma fonte nas ilhas Fiji, para ser mais específico, e misturou com cerca de 5 miligramas de pó de ouro. A garrafa também é feita de ouro 24 quilates. Segundo o livro dos recordes, se trata da garrafa d'água mais cara do mundo.
Não é o cúmulo do absurdo pagar um valor tão caro em água? Ah, que isso? Água, que é uma coisa essencial na vida? Bom, os corvos da Torre de Londres são muito famosos e fazem parte da paisagem há muito tempo. Existe até uma lenda que diz que quando o último corvo deixar a torre, a fortaleza se despedaçará e o rei estará ameaçado. Não se sabe quando essa história surgiu, mas ela é conhecida desde os tempos de Carlos II. Por isso, existem pessoas que trabalham apenas para cuidar dos corvos, os chamados Raven Master. Que tal falarmos do carro mais estranho de todos os tempos? Também chamado de carro pirâmide, a Citroën Carring surgiu na década de 1980 no Salão do Automóvel de Paris. O carro é prova de quanto as pessoas gostavam da antecipação do futuro. O exterior do carro tinha painéis de vidro nivelados, rodas traseiras com carenagem e portas borboleta, aquelas que abrem para cima. O teto do Carring era do tamanho de uma folha de papel A3, por causa do seu formato de pirâmide. Algo completamente inovador e, ao mesmo tempo, estranho, tanto para a década de 1980 quanto para a atualidade. E na Suécia, que o governo arrumou uma maneira inusitada de incentivar as pessoas a doarem sangue. Usando o número de telefone das pessoas que doaram sangue, eles enviam mensagens de celular toda vez que o sangue doado é usado. À medida que a técnica foi se popularizando, surgiram dezenas de casos de pessoas que se disseram emocionadas ao saber que o simples gesto acabou salvando uma vida. Será que essa técnica também não daria certo no Brasil? Bom, em 2018, um caçador recebeu uma sentença um tanto diferente. Ele foi obrigado a assistir pelo menos uma vez por mês o filme Bambi. O motivo dessa pena? Ele foi preso por matar ilegalmente centenas de cervos. E, como punição, teve que assistir ao filme pelo menos uma vez por mês durante um ano, além de ter que pagar uma multa e custos judiciais. Você já entrou dentro de uma nave espacial? Recentemente, depois de revelar detalhes do interior de uma nave que será usada para levar turistas para o espaço, a Virgin Galactic agora lançou um aplicativo de realidade aumentada que permite que você faça uma viagem dentro da nave. O aplicativo também mostra fotos e oferece outras experiências. Ficou curioso? O app está disponível para o Android e iOS. Se um dia você estiver dentro de um elevador e ele começasse a despencar, você sabe qual é a melhor maneira de se salvar? A melhor técnica para sobreviver a essa situação é deitar-se no chão e tentar cobrir a cabeça contra detritos que irão cair. Quando você ficar deitado no chão, a força do impacto vai se espalhar pelo seu corpo e diminuir. A sua coluna vertebral também estará mais protegida. Mas vale lembrar, apesar da tática ser mais recomendada, ela não garante que você não vai se ferir ou que o pior aconteça. Se você é fã de churrasco, eu tenho certeza que você ama aquela carne mal passada ou sangrando, como as pessoas costumam dizer. Mas, se eu te disser que aquele líquido vermelho não é sangue, você acreditaria? Na verdade, aquela cor vermelha é por causa do mioglobina, que ajuda a manter o oxigênio e é a proteína responsável pela cor. Então, carne vermelha sim, sangrando? Não. Em 1977, em Marselha, o governo francês fez a última execução por guilhotina. No caso, o imigrante tunisiano Hamida Jamboudi foi condenado à morte por ter assassinado uma mulher de 21 anos. Em setembro de 1981, a França proibiu a pena de morte, abandonando assim a guilhotina para sempre. Estima-se que só na França, mais de 15 mil pessoas tenham sido executadas dessa maneira. Agora, meus caros, para finalizar, eu vou fazer uma listagem rápida de fatos aleatórios. Por exemplo, já te contaram que uma pessoa normal conhece ou cruza na rua com cerca de 16 assassinos durante a vida? Em alguns casos, mulheres podem dar à luz mesmo depois de mortas. Quando o cadáver libera gás durante a decomposição, ela pode acabar expulsando o feto para fora. E isso pode acontecer dentro de 48 ou 72 horas depois da morte. No caso dos homens, eles não podem dar à luz, mas, curiosamente, podem ter ereção depois de mortos. Este fenômeno foi apelidado de desejo de anjo e costuma acontecer quando um homem morre em uma posição vertical. A gravidade fará com que o sangue vá parar no pênis e isso o deixará ereto. A cantora Shakira, que lançou o hit que
comandou e embalou a Copa do Mundo de 2010, não foi aceita para participar do coral da sua escola. O motivo era porque sua professora disse que sua voz parecia com de uma cabra. No caso do jogador Cafu, ele foi rejeitado nas peneiras de diversos times, como Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. Porém, em 1988, ele conseguiu entrar no Itaquaquecetuba Atlético Clube e depois no São Paulo. As vacas, por mais louco que possa parecer, têm sotaques e mugem de formas diferentes. Tudo varia de região onde elas vivem, assim como acontece com os humanos. Por falar em vacas, sabia que você tem mais chance de ser morto por uma vaca do que por um tubarão? Há muito mais chances de você ser pisoteado do que mordido dentro da água. Esses foram os 20 fatos em apenas 10 minutos. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau!